Pela primeira vez em 12 anos, vimos a inflação ultrapassar o patamar de 10% no acumulado de 12 meses. A meta do governo era que não superasse 4,5%. Realidade que ficou só no papel, porque na prática quase tudo ficou mais caro. A gasolina, a energia elétrica e a compra do supermercado mexeram nas economias dos brasileiros e fizeram o monstro da inflação castigar principalmente as famílias mais pobres. Quase tudo ficou mais caro. O que o brasileiro comprava em um mês por um preço, no mês seguinte já era outro e maior. Os assalariados perderam o poder de compra e nós vimos o preço de produtos e serviços dispararem enquanto o salário continuava o mesmo. A gasolina foi uma das grandes responsáveis para o aumento da inflação. Abastecer em um posto de gasolina virou ameaça para o bolso. Os reajustes no preço do combustível assustaram os brasileiros. O litro da gasolina variou de R$ 2,90 para R$ 3,50. A energia também ficou com preço alto. O valor das contas quase dobrou. O custo de produção de eletricidade aumentou devido ao armazenamento de águas dos reservatórios das principais hidrelétricas do país. E o brasileiro precisou ficar mais tempo no escuro para economizar dinheiro. No supermercado, o carrinho também ficou mais vazio. Alimentos comuns do brasileiro, como cebola e trigo, ficaram mais caros. Dinheiro faltou, mas imposto sobrou. Com a bagunça nas contas do governo, o contribuinte não escapou ileso. O aumento do IPI, CID Combustíveis, IOF e Imposto de Importação. A inflação perdeu de vista a meta do governo de 4,5% e gerou desvalorização do real. Aumento do dólar, clima financeiro desfavorável, elevação da taxa de juros e aumento do desemprego. Além de sofrer com a alta da inflação, o brasileiro gastou dinheiro desnecessário. Quem não se lembra da corrida pelo extintor ABC? Em fevereiro, uma resolução obrigava o uso do extintor ABC e quem não tivesse poderia ser multado em R$ 127,69 e ganhar mais 5 pontos na carteira. Faltou produto no mercado. A forte procura gerou filas e muita gente ficou sem o extintor. Mas em outubro, o que era regra em fevereiro já não valia mais. O Conselho Nacional de Trânsito dispensou o uso do extintor para carros de passeio e quem investiu perdeu dinheiro. Essa é uma palhaçada do governo, né? A gente só gasta dinheiro com essas coisas, sempre eles só inventam alguma coisa desse tipo, né? Então a gente sempre gasta e nunca tem o dinheiro de volta, de jeito nenhum, né? O prejuízo atingiu os donos de veículos, comerciantes e donos de agências de veículos. A fila nos postos de serviço aumentou e o sonho de carteira assinada não foi realidade para 9 milhões de brasileiros. O desemprego cresceu e devastou a carreira de muitas pessoas. Nos primeiros 8 meses deste ano, 600 mil pessoas foram demitidas. A cada minuto, 7 brasileiros foram dispensados e precisaram recomeçar em um Brasil com crise. A desaceleração da economia impactou o mercado brasileiro, que perdeu 1 milhão de vagas e fez a luta por um emprego formal virar rotina na vida de milhões de brasileiros. As crises econômicas e políticas brasileiras afastaram os investidores do nosso país e levaram o nosso dinheiro a uma desvalorização significativa. A alta da moeda americana assustou turistas, importadores e economistas. O dólar perdeu os freios e disparou e atingiu a maior cotação desde a criação do Plano Real e ultrapassou a casa dos R$ 4,00. O dólar nunca foi tão caro, nem havia fechado o dia ainda no mercado financeiro e ele já estava acima dos R$ 4,00. A maior cotação se aproximou da marca da iminência na primeira eleição de Lula para a presidência da República em outubro de 2002. Mas em 2015, a moeda americana superou e muito o real. Começou o ano na casa dos R$ 2,60, o que já era mais que o dobro da nossa moeda. Mas em setembro, chegou a marca histórica de R$ 4,24. E a alta do dólar bateu direto no bolso do brasileiro. Produtos importados ficaram ainda mais caros, como o pãozinho,
que depende do trigo vindo dos Estados Unidos e foi um entre tantos vilões da economia. Quem queria viajar precisou repensar. A disparada da moeda freou os gastos dos brasileiros no exterior. Com o dólar nas alturas, ficou difícil ter reservas para compras e o sonho de muita gente foi adiado. E a gangorra financeira prejudicou o planejamento e o investimento de importadores. O grau de investimento no país também foi prejudicado. A Agência de Classificação de Risco tirou o selo do país de bom pagador, alegando que os motivos analisados foram a deterioração e a falta de coesão na equipe ministerial. A crise econômica não foi só no Brasil. A Grécia também enfrentou um ano difícil. Déficit no orçamento, dívidas e falta de confiança no mercado provocaram a crise financeira no país, que acumulou uma dívida de 320 bilhões de euros e correu o risco de ser excluído da União Europeia. Desde 2010, a Grécia recebeu 240 bilhões de euros do FMI e da União Europeia. E após 2 parcelas não serem pagas, o país foi enquadrado em situação de calote. Os bancos fecharam para evitar que os gregos sacassem todos os recursos e quebrassem as instituições. Saques eletrônicos foram limitados a 60 euros por pessoa. Diante da crise, o governo lutou por acordos com credores internacionais para se manter na zona do euro. Na vizinha Argentina, foi ano de eleição. Depois de 12 anos, a presidente Cristina Kirchner entregou o cargo ao empresário Maurício Macri. Ele foi eleito no dia 22 de novembro, na primeira eleição presidencial do país, que foi decidida no segundo turno. Macri assumiu a presidência no dia 10 de dezembro. Ele chegou acompanhado da esposa e da filha, escoltados por guardas a cavalo e policiais em motocicletas. A marcha seguiu pelas ruas tomadas de simpatizantes, com as cores da campanha vitoriosa do novo presidente, que herdou uma economia frágil, com crescimento lento e inflação em alta. Nos primeiros discursos, afirmou que pretende resolver os problemas do país e pediu paciência enquanto define estratégias para organizar a economia. Os brasileiros se assustaram com a intensidade que a lei é cumprida em outros países. Em 2004, Rodrigo Goulart foi preso ao tentar entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína e condenado à morte em 2005. Os advogados do brasileiro apresentaram um laudo afirmando que ele sofria de esquizofrenia ou transtorno bipolar com características psicóticas, mas não resolveu. Com tentativa de poupar a vida dos condenados, o governo brasileiro e de outros países enviaram pedidos de clemência, mas todos foram ignorados pela Indonésia. No dia 28 de abril, Rodrigo Goulart foi executado. Rodrigo foi o segundo brasileiro a receber pena de morte e ser executado na Indonésia. Em janeiro, Marco Cardoso Moreira também foi fuzilado. Ele cumpria a pena por tráfico de drogas. No dia 24 de março, um avião da companhia aérea Germanwings, que saiu da Espanha com destino à Alemanha, caiu nos Alpes franceses 46 minutos após a decolagem. 144 passageiros e 6 tripulantes estavam a bordo. Não houve sobreviventes. A Direção-Geral da Aviação da França confirmou que o avião não enviou sinal de alerta antes do acidente. Dias depois, a análise da caixa preta revelou que o copiloto da aeronave, Andreas Lubitz, a derrubou deliberadamente. O copiloto trancou a porta da cabine após o piloto oficial se ausentar e utilizou o piloto automático para empreender a descida a 100 pés de altitude. Procuradores afirmam que Andreas fez buscas na internet sobre formas de cometer suicídio dias antes do acidente, assim como pesquisas sobre portas de cabine e precauções de segurança. Segundo o promotor francês, médicos diagnosticaram Andreas como psicologicamente instável e outros o consideraram incapaz de pilotar. Essa informação não foi revelada à empresa pelo copiloto. 2015 também foi um ano de vitórias. Os Jogos Pan-Americanos aconteceram na cidade canadense de Toronto e foram, mais uma vez, o retrato do esforço e da superação.
Os atletas brasileiros conquistaram 141 medalhas e, pela primeira vez em 48 anos, o país ficou à frente de Cuba, conquistando o terceiro lugar na classificação geral, atrás apenas do Canadá e dos Estados Unidos. Ouro, pódio e recordes. A busca dos atletas pela vitória abrilhantaram os Jogos Pan-Americanos deste ano. Mais de 6.000 atletas de 41 países participaram da competição em Toronto. O Brasil esteve presente com uma delegação de 600 atletas e conquistou 141 medalhas, 41 de ouro, 40 de prata e 60 de bronze. O grande destaque brasileiro foi a natação. A modalidade conquistou 26 medalhas para o país, sendo 10 de ouro. O judô também teve uma ótima participação, com 13 conquistas, 5 ouros. No total, 32 esportes diferentes conquistaram medalhas para o Brasil. Também foi ano dos Jogos Pan-Americanos. A 5ª edição dos Jogos aconteceu no Canadá e contou com 28 países, 15 modalidades disputadas e 1.608 atletas. Só na delegação brasileira foram 272 atletas participantes. O Brasil fez uma campanha histórica e foi o grande campeão dos Jogos. Conquistou mais ouros do que Canadá e Estados Unidos juntos. Total de 257 medalhas, 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. O evento foi marcado pelo brilho das conquistas brasileiras e, mais uma vez, os atletas foram verdadeiros heróis e provaram que a superação é o caminho para a vitória. 2015 foi um ano marcado pela força da natureza. A seguir, você acompanha os efeitos da crise hídrica da maior metrópole do planeta, o excesso de chuvas no sul do Brasil, o desastre ambiental que fez uma cidade inteira virar lama e o impacto que os terremotos e furacões causaram no mundo.